Saudações, saudações, bem-vindos a esta que é a última edição da semana do programa Diálogo na TTV. É desta forma que nós entramos em sua casa para lhe trazer o melhor do debate, pois aqui você aprende e empreende com os melhores dos painelistas que desfilam a sua classe aqui neste programa. Olha, deixa-me dizer que hoje não vai ser diferente e também estamos em direto em simultâneo com as plataformas digitais para que vocês também estejam bem atentos para que você possa acompanhar-nos através das redes sociais. Pode acompanhar-nos através do YouTuber, do Instagram, igualmente do Facebook, Fred Josia Show. Hoje trazemos um tema super, hiper pertinente que eu tenho certeza que você não vai querer perder. Queremos falar hoje, nesta edição de sexta-feira, sobre limites e princípios bíblicos sobre a vida sexual. O que a palavra de Deus ensina sobre este tema? Será que você já tem em mente alguns limites? O que pode, o que não pode no relacionamento sexual? Deixa ficar aí o seu comentário através do Facebook Fred Josia Show, e desta forma você estará a fazer parte aqui do programa Diálogo na TTV. Partilhe a nossa live, faça parte do programa e depois também lá mais para frente nós vamos abrir as linhas para que você também, caro telespectador e internauta, também possa ligar e deixar ficar o seu contributo em torno deste tema, limites e princípios bíblicos para a vida sexual. O que será que a palavra de Deus nos ensina acerca deste tema? Meu nome é a Flória Matsomba, estarei a liderar este programa até bem perto das 16 horas. Quero saudar aqui os convidados de painel que já se fazem presente no nosso estúdio, dizer a eles que sejam bem-vindos a esta última edição de sexta-feira. Jubia Matussa, seja bem-vinda. Apóstolo Paulo Odres, também seja bem-vindo. Gostava que vocês saudassem os nossos telespectadores que estão em casa neste momento, bem preparados com uma caneta e um papel mesmo para fazer anotações. Bem-vindos, Jubia. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde, amada. Dizer que é um prazer cá estar para, mais uma vez, podermos conversar em torno de um tema pertinente para mim e para a sociedade. Porque antes de nós trocarmos um dedo de conversa, eu tenho que olhar para aquilo que é a minha vida para poder, em algum momento, consciencializar os outros. Então, acredito que será uma boa conversa e um bom aprendizado acima de tudo. Muito obrigada, Jubia Matusse, que é a nossa ativista social, que também é uma comentadora de muita grande importância para nós. Quero passar a palavra mesmo para o apóstolo Paulo Odres, igualmente pode saudar os nossos telespectadores. Shalom Adonai a toda a nação Moçambique, extensiva saudação ao grupo TTV, em especial ao PCA, e que o nosso poderoso Deus também o possa abençoar e as famílias, portanto, vossas aqui da casa. Extensiva também saudação ao público consumidor que, direto ou indiretamente, tem participado naquilo que é, portanto, são os programas da TTV. Então eu quero agradecer como um gesto de saudação. Muito obrigado. E tenho dito. Muito obrigada por sua apreciação, apóstolo Paulo. Olha, você que está do outro lado de casa, não perca esta edição. Se você está ocupado, olha, corra já para a sua sala e fique sentadinho para poder aprender aqui com os nossos convidados de painel. Estamos a falar acerca de limites e princípios bíblicos para a vida sexual. O que será que a palavra de Deus nos ensina acerca deste tema? Já vamos aqui começar a perguntar, Jubia Matusse, afinal de contas, existem ou não existem? Quais são estes limites e princípios? Olha, é um pouco difícil, não é? É um pouco difícil olhando para a nossa sociedade que está doente, que em algum momento normaliza o pecado, normaliza tudo aquilo que é anormal. Falar desse tema, mas nada é impossível para Deus. O primeiro princípio que as pessoas deviam ter é quando e como praticar o sexo. Exato. Não é? E todo mundo já sabe
mesmo aquele que não professa nenhuma religião, mas de tanto se falar que em algum momento o homem e a mulher formam um único corpo depois do casamento, depois do matrimônio. Todo mundo sabe. Embora algumas pessoas finjam demência e dizem, olha, eu não professo nenhuma religião, então isso não me diz respeito. Mas é sempre bom guardar-se. Olhando para aquilo que são os princípios morais e éticos da sociedade, ou seja, nas comunidades, nas tribos, não é? Mesmo aqueles que não professam, quando eu dizia que sabem, é porque não biblicamente falando, mas tudo aquilo que acontece, às vezes esse conhecimento, essa forma de ser, o homem não pensa por si, é porque algo divino lhe move a ter que cumprir com, se calhar, essa regra, que é sempre bom guardar-se até uma certa idade. Após o matrimônio, a pessoa inicia a vida sexual. Também tem a questão não só do matrimônio, porque nós temos casamentos prematuros. Podíamos estar aqui a falar, a citar para que as pessoas pudessem entrar nessa de casamentos prematuros. Razão pela qual o nome diz casamento prematuro. Existe uma idade certa, estamos a falar de maturidade. Maturidade não só em termos de idade, corpo, mas uma preparação, de modo que a pessoa possa entrar nessa. E essa preparação é acompanhada com o parceiro certo e a bênção divina e dos pais. Esse é que é como é que eu posso dizer, uma das bases, como uma forma inicial, para não ter que fugir muito. Exato. Não é falar apenas daquilo que é a palavra de Deus, mas também temos os nossos princípios éticos e morais de uma determinada família. Muito obrigada, Jubia Matus. Vou aqui mesmo passar a palavra para o apóstolo Paulo e gostava de saber de si qual é o propósito original da sexualidade segundo a Bíblia. Muito obrigado mais uma vez. Eu queria muito rapidamente trazer aqui aquilo que eu chamo de, primeiramente, a introspecção de teologia, de atrevimento e coragem em relação à temática de hoje, não é? O tema de hoje, que são 5 princípios bíblicos. E vou ter que ler por uma questão didática, né? E de organização. Não porque não tenha isto em mente, tenho em mente sim, mas o caro telespectador que está em casa e os demais, e o público consumidor, podem fazer o registro disso e também ler junto à Bíblia, né? Fazer uma certificação e uma avaliação do que refere à palavra de Deus. Temos o primeiro princípio bíblico que fala sobre a criação e desenho divino, não é? E em que a Bíblia ensina que o sexo foi criado por Deus como uma expressão de amor e intimidade dentro do casamento entre um homem, portanto, e uma mulher. O caro telespectador pode recorrer às Escrituras Sagradas, certificando isso em Gênesis, do capítulo 2, 24 e Efésios 5, 31, para fazer a ponte, onde Deus refere, portanto, que por isso deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Portanto, podem certificar isso. Ainda rapidamente vou ao segundo princípio, não é? Por uma questão didática e de organização eclesiástica. Fala da pureza, portanto, a pureza e a santidade. A Bíblia enfatiza a importância da pureza, a santidade na vida sexual, evitando a imoralidade e a fornicação. Temos 1 Tessalonicenses, portanto, 4, 3, 7 e Hebreus 13, 4. E ainda rapidamente, portanto, o ponto 3, fidelidade e compromisso. A Bíblia destaca a importância da fidelidade e do compromisso no relacionamento conjugal, condenando o adultério e a infidelidade. Êxodo 20, 17, Mateus 19, 9. Pode certificar aí. E o 4 como ponto, né? Ainda no que tange a questão dos princípios, respeito e amor. A Bíblia ensina que o relacionamento sexual deve ser baseado no amor, no respeito mútuo e não apenas na satisfação pessoal. 1 Coríntios 7, 3, 5, Efésios 5, 33. E por último, 5, evitar a imoralidade. A Bíblia alerta contra a imoralidade e o princípio de promiscuidade, encorajando os cristãos a viver de acordo com a vontade de Deus. 1 Coríntios 6, 18, 20, Gálatas 5, 19. Portanto, isto é uma questão didática em que aqueles bons ouvintes e praticantes cristocêntricos da palavra de Deus podem, portanto, se basear
na nossa cultura cristocêntrica, nesta cosmovisão transformacional, para começar a ter um entendimento profundo daquilo que Jesus Cristo, quando veio cá à Terra, em forma corporal, o Deus homem, portanto, ensinou para que eu e as pessoas que estão do outro lado da tela, as nações pudessem, portanto, seguir como normas eclesiásticas. Então, para lhe dizer o seguinte, em outras palavras, não podemos pautar por questões de tabu dentro da cultura cristocêntrica, porque o tabu não nos vai levar a uma personalidade, não é, de caráter, de identidade cristocêntrica, que vai nos fazer a ter um comportamento aceitável, como, por exemplo, os casais. Há aqui uma tendência de tirar crédito àquilo que são as ordenanças de Deus, por exemplo, pautando pela homossexualidade. Veja que há pouco tempo eu estava pregando sobre isso. E o povo todo ficou todo feliz e acreditou naquilo que eram as minhas palavras. Exato. Falar da sexualidade, minha amada, é seguir de forma rígida a fidelidade. Naquilo que é o princípio, a origem dos mandamentos de Deus. Lá no início da criação. Quando Deus uniu o homem e a mulher. E em nenhum momento, já agora aqui digo, uniu homem com homem, nem mulher com mulher. Está errado. Todos aqueles que pautam por este princípio, inclusive organizações internacionais, queiram e saibam I'm sorry, estou habituado a inglês, que não podemos seguir estas normas. Por quê? Porque quando a gente quer falar da sexualidade e os princípios éticos, morais, de civilidade dentro de uma sociedade, não podemos em nenhum momento querer aqui trazer normas que vão ferir aquilo que é o pensamento de Deus. E é preciso lembrar, só para terminar, é preciso lembrar a sociedade que quando no início da criação Deus estabeleceu a família, volto a repisar, não falou, por exemplo, da homossexualidade. A cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída pela impureza, da imoralidade. E eu admiro hoje como é que as pessoas vêm aqui com essas tendências de transportar e depois com sociedades ou organizações que defendem o homossexualismo, por exemplo. Está errado. Apóstolo, o que podemos dizer é destas pessoas, porque nós já percebemos que, na verdade, não só em África, não só em Moçambique, mas em vários cantos de todo o mundo existem homossexuais, existem bissexuais, existem lésbicas. O que será que move estas pessoas para que envolvam-se com alguém do género igual? Será que nós podemos dizer que estas pessoas padecem, se calhar, de um vírus que nós não sabemos de que se trata? Ou estas pessoas estão a ser movidas por um mau espírito? Afinal de contas, o que é que nós podemos aferir é que estamos adiante de que tipo de coisa que está a acontecer? Olha, minha amada, e muito obrigado por esta pergunta. Eu vou entrar mais uma vez numa introspecção de teologia de atrevimento e coragem, que o primeiro fazedor dessa teologia foi ele, Jesus Cristo, que aos 12 anos teve a coragem de debater numa batalha literalmente vista, mas também físico-material, para além da espiritual, com os judeus na altura. Ele foi um dos primeiros a sustentar a teologia de atrevimento nesta ousadia dele querer falar de Deus para os homens. Falar também sobre a questão que acabou aqui de abordar. É uma abordagem complexa, multifacetada, que deve ser compreendida de forma atenciosa. Ok. Por que eu falo isso? Por causa do amor ao próximo. Ou seja, eu estou a escrever, já que agora posso aproveitar e dizer isso, estou a escrever o livro da teologia de atrevimento, que já está no fim, vou lançar breve, exatamente para tirar as pessoas do conforto, de falta de percepção e discernimento daquilo que Deus refere nas Escrituras Sagradas. E para chegarmos a falar da homossexualidade, não como algo normal, mas paranormal, que precisa de ser reparado. Existem sim sociedades que, como por exemplo, vou falar, não tenho aqui temor disso, esta ousadia de teologia de atrevimento, como por exemplo um país que é a Holanda. It's free. If you are there, you are a man, you can marry a man. Você pode casar com um homem, assim como uma mulher. Agora, o problema aqui é, quando falamos do amor recíproco, ágape de Deus, que Deus refere, não podemos desprezar as pessoas. Agora, o facto de eu não desprezar as pessoas não implica que eu não tenho que dizer a verdade aos homossexuais.
Na cultura cristocêntrica, quando falamos do amor recíproco, ágape de Deus, aquela compaixão de Cristo, Deus em nenhum momento condenou as pessoas tanto como condenação. Mas Deus não coabita com o pecado. Entende, minha amada? Não coabita. Deus matou o primeiro mundo. E temos até hoje a cidade de Sodoma e Gomorra como referência dentro do panorama histórico da humanidade. E se estamos aqui neste mundo hoje, é porque estamos na linhagem de Noé. Deus aceitou aquele pacto que teve com Noé, porque Deus, quando veio naquele dia em círculos, Noé estando ali na arca de Noé, Deus queria extinguir a todo mundo, a raça humana, por causa da questão comportamental. Agora, quando aparecem, por exemplo, hoje, pessoas que dizem que não, temos que deixar as lésbicas, temos que defender os gays, porque temos que andar em amor, está errado. Valha-me Deus, desculpe que eu diga isto, é uma verdade. E no dia de juízo de Deus, muitos vão ir para o inferno, se brincarem com essas coisas. Agora, quando começamos a entrar, não, temos que olhar numa perspectiva biológica, em que as pessoas nasceram com tendência do homossexualismo, temos que encarar isso, está errado. Temos que fazer uma avaliação preliminar, um estudo autodidático da psicanálise, e não só, e entrando numa introspecção de medicina, para tentar compreender o estado psíquico daquela pessoa. Vão dizer que não, porque a Organização Mundial da Saúde olhou este assunto como um assunto não de uma questão psíquica. Mas eu digo uma coisa, estão errados. E é preciso compreender que não podemos estar aqui a defender princípios que ferem aquilo que é a ordenança de Deus. Então, de uma maneira mais simples, para não ofender as pessoas e deixar as pessoas com mais conforto, se vem um homossexual, temos que, com amor e de boas maneiras, humildemente, com a mansidão, sentar com eles e explicar a eles, para que eles entrem nesta compreensão de mudança de vida. Ou seja, deixar de ser homossexual e levar uma vida ativa, não é? Sexualmente, como um homem normal, naquilo que Deus colocou. Porque Deus não é burro nem analfabeto para colocar o sexo do homem num homem e para depois o homem deixar o sexo normal dele e entregar os traseiros. Muito Desculpa bem. que eu diga isso. Deus não é burro, segundo o apóstolo Paulo Modris, não é? Até porque ele fez o homem e a mulher para que juntamente eles pudessem ficar juntos. Olha, esse debate é super mesmo interessante, porque dentro deste tema nós podemos debruçar diversas dúvidas que padecem mesmo dentro desta questão. Olha, eu quero saudar aqui o mestre Salomão, que também já se faz presente no nosso estúdio neste debate. Última de sexta-feira, a dizer bem-vindo, mestre Salomão. Muito obrigado, Flora. Saudar a si, a todos os telespectadores da TTV, saudar aqui aos meus colegas do painel, que já os conheço muito bem, a Jubi, o apóstolo Paulo. É um prazer, oxalá que as pessoas também que nos acompanham possam aprender alguma coisa com este tema, que é bastante sugestivo e que os jovens muito gostam deste tema, e se calhar depois do programa vão deixar algumas práticas que Deus condena. Muito obrigada, mestre Salomão. Quero passar a palavra aqui mesmo para a Jubia Matusse. Eu gostava de saber de si, Jubia, como um cristão deve lidar com tentações, igualmente também com desejos sexuais? Olha, em algum momento, para culpar os homens, dizer que o homem está sempre pronto, e quando aparece uma oportunidade, ele ataca. Ok? Então, é preciso compreender essa questão. Mas, ao mesmo tempo, este homem, sendo cristão, tem que saber o que ele é, para onde ele vai. É preciso também buscar o amor próprio. É preciso também saber que todo homem tem autocontrole. Tem autocontrole, deve ter mesmo autocontrole. Esse é que é o segredo, porque caso não, sendo caçador nato, a pessoa vai cair em tentação. Mas essa tentação não vem assim só de, em algum momento, imaginar. Às vezes é uma tentação que vem diretamente, assim como foi com Jesus, que ele foi tentado no deserto. Se o diabo não tivesse aparecido, ele continuaria com a missão dele. Mas o diabo apareceu, mesmo assim, ele foi forte. Então, é preciso saber quem ele é e saber diferenciar.
Porque se for a usar esse título de caçador nato, eu sou homem, não vou resistir. Eu costumo ouvir muitos pastores nas igrejas, eu costumo ver algumas pregações, gosto também de aprender sobre a palavra de Deus. Tenho visto algumas pregações de alguns pastores que dizem, olha, irmãs, vocês têm que moderar, porque o pastor também é homem, tudo tal. Ok? Às vezes o pastor é obrigado a ser tentado com Satanás, porque as irmãs não moderam, não é, na indumentária. Esse pastor, se chega ao ponto em algum momento de olhar e perder o controle, da igreja, perder o controle, alguma coisa não está bem com ele. Alguma coisa não está bem. Então, é preciso, tendo em conta que toda a igreja tem lá o grupo das anciãs, que estão lá para educar, ensinar sobre a maneira, os bons modos, a maneira de vestir, tudo tal. Então, se só está à espera de subir ao púlpito para dizer isso, enquanto tem um grupo de mulheres ali para poder ensinar, tem um grupo dos papás para poder ensinar os homens, então significa que alguma coisa não está bem. Mas, acima de tudo, é preciso ter autocontrole e saber, de fato, que sexo não é desporto, não é? Sexo deve ser feito com a pessoa certa, no momento certo e com prazer. Exato. Ok? Não é apenas para dizer que, olha, eu quero me aliviar porque estou nessa situação. E eu fui colocado nessa situação e tenho que me aliviar. É o que faz com que muita gente caia em tentação, porque olha para o sexo como desporto. A partir do momento que as pessoas vão olhar para o sexo como algo, como é que eu posso dizer? Algo santificado por Deus, mas também que não pode ser feito de qualquer maneira. Jubia, existe a pessoa certa para ter relação sexual? Claro! O seu parceiro, a pessoa escolhida por si, preparada por Deus para que vocês possam, não é, caminhar juntos. Caminhar juntos, não estou a falar de namorisco, estou a falar de casamento. Pela vida inteira, não é? Então, não estou a falar de amante, não estou a falar porque mesmo aquele que larga a esposa ou larga o esposo para casar com outro, já está na fornicação, já está na imoralidade. Então, nós estamos a falar do seu parceiro, do seu esposo, que foste dado por Deus para que pudessem caminhar juntos. Aí as pessoas estão liberadas. Desde o momento que não haja, coisas não sejam feitas de qualquer maneira, na rua só porque as pessoas estão liberadas. Mas mesmo para o casal, existe um momento certo, deve ser feito tudo com decência. Tudo tem que ser para a honra e glória de Deus. Muito bem, como é que olha para a legalização de casamentos entre homens com homens, mulheres com mulheres? Acha que isso está certo? Homossexualidade. A nossa sociedade está doente. É aquilo que eu estava a dizer, que normaliza coisas que não se devem normalizar. Se nós estamos numa sociedade doente, estamos até em igrejas, não é? Doentes, onde os próprios líderes religiosos normalizam. São poucos líderes. E eu quero parabenizar o meu colega quando fala da questão de tabu. O apóstolo Wadras. Sim. O apóstolo fala da questão do tabu. Não deve haver tabu na igreja. Hoje em dia a prostituição está na igreja, o roubo está na igreja, toda a maldição está na igreja, a feitiçaria está na igreja. Então toda a imoralidade está na igreja. A sociedade precisa despertar. Hoje em dia nós temos crianças... Você vê uma criança normal, tudo tal, meia volta, pastor, porque eu tive uma descoberta, eu não sou aquilo que eu sou. Desde quando? Então, é preciso perceber. E o homem, assim como a mulher, todos eles têm hormonas, tanto femininas e masculinas, não é? Então, a pessoa desperta o lado, tem a questão da pobreza, não só mental. A pobreza hoje em dia está a fazer homens fugirem das suas famílias para irem ser mulheres de outros homens. Misericórdia. Então, e tudo está a acontecer dentro da igreja, debaixo do nariz de líderes, de pessoas, como é que eu posso dizer, estudadas na matéria, que podem encaminhar aquelas pessoas, que podem educar a sociedade. Mas onde devia se educar a sociedade é onde está lá a perdição. Há muita coisa, há muita imoralidade a acontecer dentro da igreja. São líderes religiosos a trocarem-se mulheres dentro da igreja. São jovens
abençoados, entre aspas, a brincar, a engravidar, irmãs da igreja, a largar debaixo do nariz de homens de Deus. É preciso olharmos para isto, está de pernas para o ar. São poucos homens de Deus hoje em dia, firmes, capazes de servir a Deus em espírito e em verdade. Porque às vezes são os primeiros e não tem como falar a verdade para o povo de Deus, porque sabem que eles são os primeiros, que estão na imoralidade. Muito obrigada, Jubia, por sua intervenção. Autocontrole é uma das palavras-chave que a Jubia deixou ficar para que o cristão não caia em tentação e desejo sexual. Quero passar a palavra mesmo para o mestre Salomão. Eu gostava de saber de si por que o sexo foi reservado para o casamento no contexto bíblico. Amém. Uma questão muito interessante. Primeiro, porque o sexo ele foi, portanto, instituído por Deus. O casamento também é uma instituição divina, não é uma instituição, portanto, do próprio homem. Mas também é porque o casamento, o sexo, perdão, ele é um protótipo daquilo que é a Santíssima Trindade. Por exemplo, em Gênesis capítulo 2, no versículo 24, diz que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Veja só, são duas pessoas distintas, mas essas duas pessoas distintas, quando se juntam, quando se unem, tornam-se uma só. O marido não é a esposa e a esposa não é o marido, mas ambos são uma só. Exato. São uma só carne. A mesma coisa que acontece com a Santíssima Trindade, que você tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é nenhum dos dois. Mas os três juntos são um só Deus. Não existem três deuses. Então, ou seja, o princípio do casamento funciona num princípio, vamos assim dizer, espiritual. Daí que o casamento não funciona num princípio de unidade. Muita gente tem a ideia, não é, equivocada, de que o casamento funciona num princípio de unidade. Quando é que se considera casamento? O casamento, ele funciona num princípio de unicidade, Okay. e não de unidade. O que é unidade? Unidade são duas coisas que se juntam. Unicidade são duas coisas que se fundem. Duas coisas que se fundem, você não consegue distinguir uma da outra. É quando você pega um pedaço, por exemplo, de um metal, vamos assim dizer. Nós sabemos que as nossas alianças do casamento são feitas por pedaços de ouros que foram achados. E esse ouro foi juntado, foi fundido. E hoje você já não pode dizer que não, o pedacinho A é este, o pedacinho B, está tudo junto. O casamento funciona assim. Quando um homem e uma mulher eles se juntam, portanto, do seu ponto de vista espiritual, Deus vê eles como uma só carne, uma só pessoa. Então, o casamento é algo, vamos assim dizer, totalmente espiritual. Daí que, assim como aquele cônjuge, ou aquele homem ou aquela mulher, que vai e adultera, não é? É chamado de prostituição também. Ok. Para além do adultério. Por quê? Porque a prostituição na Bíblia é o envolvimento de uma pessoa com mais de um parceiro, com múltiplos parceiros. Daí que o pecado também da idolatria na Bíblia é chamada de prostituição espiritual. Certo. Por quê? Por que chama prostituição espiritual? Porque o nosso relacionamento com Deus tipifica a relação do casamento, vamos assim dizer, entre um homem e uma mulher. Então, o casamento é algo muito profundo. Porém, dentro do casamento, o sexo é puro, Ok. o sexo é santo, o sexo é sagrado, o sexo é abençoado dentro do casamento. Por essa razão que toda prática sexual fora do campo do casamento, a Bíblia condena. Daí que a Bíblia ela traz um termo grego que chama-se porneia. Muitas das vezes nós vemos o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, não é? Fujam da imoralidade sexual.
não é? Não se deixem, portanto, viver ou praticar a imoralidade sexual. E a palavra para imoralidade sexual, nós na tradução para o português temos duas palavras, mas na verdade no grego é uma única palavra. Ok. É a palavra porneia, de onde vem, por sinal, a palavra pornografia. E quando a palavra de Deus usa o termo porneia, está-se a referir a todas as práticas de relações sexuais ilícitas. Podemos citar algumas. O homossexualismo ou homossexualidade, como Exato. quiser. Há quem diz que a homossexualidade a homossexualidade é condição e o homossexualismo é o comportamento. Pronto. Seja como for, homossexualidade, Mas este homossexualismo. sentimento realmente existe de homem gostar de homem igual, mulher gostar de mulher igual. Este sentimento é verídico ou se calhar é algo que passa mesmo na nossa mente ou porque se calhar já fomos muito machucados na vida e não queremos mais ser machucados e achamos que é melhor ficar com alguém igual a mim. Bom, a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo também fala sobre isso. E ele diz que estas pessoas que se deixam ir por esse caminho são pessoas que infelizmente entregaram-se às suas próprias paixões. Okay. Ou seja, são pessoas que vivem numa autêntica anomia. Anomia é ausência de normas. Ou seja, quando tu distancias-te de Deus, tu distancias da palavra de Deus, tu vais fazer tudo, flora e mais ou menos nada. Coisas bizarras. Por essa razão que a palavra de Deus, quando você vive à margem da palavra de Deus, você é capaz de cometer coisas que às vezes, atrocidades, mas como é um ser humano normal pode fazer uma coisa dessas? Porque quando você está afastado de Deus, você vamos assim dizer, você é um diabo. Não é? Há de ser por isso que Jesus disse que Judas era um diabo, não disse que era o diabo, atenção. Okay. Um diabo, o artigo exatamente. Ele era um diabo. Então você também vai se tornar um diabo, não é um diabinho como que a gente queira. Então a homossexualidade a Bíblia condena, por exemplo, o adultério também condena. Até a Bíblia condena, por exemplo, que estava a falar aqui a Jubia. Tem um pecado na Bíblia que também tira-nos do céu, chama-se lascívia. O que é lascívia? São estas irmãs, mas é verdade que nós temos que ser sinceros. Às vezes, hoje em dia, já não são só as mulheres que infelizmente fazem uma propaganda. Não é? Tem homens, até às vezes, desculpa, meus amigos e colegas pastores que sobem no púlpito com umas calças, misericórdia, não é? É verdade, não só as mulheres, que fique bem claro, mestre. Claramente, não só as mulheres. A gente fala tanto de mulheres e nos esquecemos dos homens. Não. Os homens também entraram muito para essa. Você vê os pastores que sobem com umas calças apertadas, você quase que vê toda a anatomia dele. Exatamente, que às vezes é propositado. Dá para perceber, na zona mesmo, às vezes vemos homens que até fazem questão, a coisa era camisete, mas ele consegue recortar a camisete, só fica um fiozinho aqui, que só tapa e todo o peito fica fora. Quer dizer, isto também já passou para os homens, não são somente as mulheres. E isto a Bíblia também condena, chama-se de lascívia, sensualidade ao extremo. Percebe? Mesmo embora eu seja alguém cheio do Espírito Santo, mas se eu vier aqui com uma sensualidade extrema, já estou pecando contra Deus. Percebe? Então, a questão do sexo é uma coisa muito importante. E para terminar, uma coisa muito interessante. Aliás, há um outro pecado que muita gente, as pessoas não falam. Sabia até que, segundo a palavra de Deus, está em Marcos capítulo 10, no versículo 11 e 12, que quando um homem se relaciona com uma mulher divorciada, sem que o seu cônjuge tenha falecido, também é considerado adultério, segundo as palavras do Senhor Jesus Cristo. Mesmo depois de terem separados legalmente. Queres que eu leia? Permita-me só fazer este exercício. Jesus diz assim, Marcos capítulo 10, versículo 10. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério.
Muito obrigada, mestre Salomão. O debate está mesmo quente. Olha, deixa ficar o seu comentário no nosso Facebook, Fred Josias Show, de modo a fazer parte. Se tiver alguma questão também, pode deixar ficar. Igualmente, daqui a pouquinho vamos abrir as linhas para que você, caro telespectador e internauta, possa fazer parte aqui do programa Diálogo na TTV. Quero passar a palavra mesmo para o apóstolo Paulo. Quero saber de si se... como é que a Bíblia define o pecado sexual? Imoralidade, fornicação e adultério. Thank you. Deixa-me só muito rapidamente citar as escrituras, não é? Ok. Isto porque estamos num programa, portanto, em que é direcionado para as massas no sentido cristocêntrico. O que é que diz a palavra de Deus, citando 1 Coríntios capítulo 6, e vou começar pelo versículo 12, deixa-me só ler. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E ainda rapidamente, o 18 diz o seguinte: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora, portanto, do corpo. Mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Então, 19 diz o seguinte, só para sustentar, né, para fecharmos, que é importante fazer a conclusão daquilo que é o capítulo. E diz assim o seguinte em 19: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Portanto, e ainda no 20, só para fechar, diz o seguinte: porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. De uma maneira mais simples, para podermos atingir as massas, não é? Impactar, transformar numa visão holística, transformacional, didaticamente vista numa perspectiva de teologia de coragem e atrevimento, eu queria que os amados compreendessem a valorizar a si mesmo. A valorização do corpo do homem. Eu vou lhe falar uma coisa de um conforto muito perigoso. Okay. Mamana, papai, logo ao jange, o chamba, nele. É preciso você saber que o banho, aquele banho. Quando eu abençoo os meus amados, porque estou com uma equipa aqui muito uau, 5 estrelas. Porque estamos a trazer aqui uma abordagem transformacional. Exato. Em que precisamos de despertar as massas. Olha, o pecado tem classificações, até tem pecados quentes. As pessoas não sabem disso. Deixa-me ainda estou a terminar. Okay. Eu estava a falar aqui, até usei o nosso dialeto cá, e temos que valorizar as nossas línguas. É verdade que Moçambique tem vários grupos étnicos culturais, tem uma diversidade, uma riqueza cultural, mas não podemos desprezar aquilo que é a nossa língua nativa, mãe, né? Isto estou a chamar a atenção a pessoas que às vezes criticam, dizem por que você está a falar xangana, por que você está não sei quantos. É pobreza de espírito. Desculpa que eu diga a verdade, mas vamos mudar o nosso caráter. Agora, eu estava a dizer a questão da valorização do corpo. Quando falamos de valorização, eu estava a trazer aqui um exemplo tão simples, de um pecado de conforto. Quer dizer, você deixar de tomar banho porque está frio. Tem que chamba, uma coisa. Okay. A palavra de Deus está a dizer que, olha, o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo de Deus. A partir do momento que você não toma banho, estás a dizer que Deus é sujo. E Deus nunca foi sujo. Ele é tão santo, puro, manso e verdadeiro. E é isso que tu tens que ser, a imagem, semelhança de Deus. Então é preciso que a gente tenha uma cultura cristocêntrica de valorização e ter autodomínio próprio daquilo que a gente está a fazer na sociedade. E não podemos ser influenciados com espíritos enganadores, normas enganadoras, princípios enganadores, que vão influenciar de forma negativa a não construir aquilo que seria a identidade de um cristão. Por favor, vamos deixar. E queria também chamar a atenção, só fugindo um pouco, por causa daqueles que também andam na tradição dos homens. Porque em algum momento existem algumas tradições dos homens que vão influenciar sexualmente na vida das pessoas. E temos que ter o cuidado nisto. Por quê? Porque vão dizer aquilo que a irmã estava aqui a dizer. Estava a olhar para algumas situações. Eu não sou muito de atacar os homens de Deus. Respeito muito. Mas quando as coisas não são, não são. Eu sempre disse, fui preparado com os americanos 3 anos. E algumas questões que não vou aqui falar são complexas e multifacetadas. Mas deixa eu dizer uma coisa. A disciplina é necessária na vida de um cidadão cristocêntrico.
Se você não tem um domínio próprio, não toma banho, não lava os dentes, quer dizer, o chuta é enorme mesmo. Você abrir a boca, mau hálito, por exemplo. A higiene faz parte da valorização do domínio corporal, aquilo que você valorizar o teu corpo. Está a perceber? A questão da sexualidade, fugindo um pouco, um casal namorado ou que já tem uma vida ativa, positiva, no sentido de casal, cônjuge, não é? Oficialmente casado, tudo bem. Tomou banho, aliás, praticou o sexo, meia volta, está com pressa, não toma banho, não lava as partes íntimas, já entrou num chapa, entrou no coisa. Quer dizer, eu estou ali, coitadinho de mim, no TPE, estou com uma senhora aqui ao lado, ela vem com um bacalhau bem podre, valha-me Deus, um bacalhau bem podre, um peixe bem podre. E depois, quer dizer, eu fico olhando. Mas se você for um indivíduo sábio, não é? E manso, humilde, de boas maneiras, diz, mamano, como ela diz, olha, ele fala para o campo. Porque tens que dizer a verdade. Ela vai se sentir ofendida, não sei, mas temos que dizer. É que há coisas que temos que repreender mesmo ao público. Há pessoas que não conseguem receber críticas construtivas, apóstolo. Há pessoas que querem que... Há aqui problemas, chama-se isolamento psíquico, mental, em que as pessoas às vezes estão aqui a olhar numa perspectiva de que não, tens que arranjar um canto para lhe dizer. Está errado. A repreensão pública é necessária. Está escrito mesmo na Bíblia. Chamar aquele irmão que pecou, pôr ali no meio das pessoas e dizer as verdades. Mas tem questões que temos que ter abordagens com cuidado, por causa daqueles casos. Temos que fazer uma avaliação psíquica, mental da pessoa e tentarmos compreender quando, como, aonde e o porquê. Frisar alguns aspectos. Sabe por que eu estou a trazer essa abordagem agora? Tem aqueles casos que, se tu não... Eu já tive esta situação que depois fiquei meio assim. Em que a pessoa suicidou-se. Mas eu tenho a certeza que na altura, foi no setor de trabalho, deixa só fugir um pouco. Eu era um chefe nacional no meu setor, então fui fazer uma expensão. Quando chego lá, detetei uma determinada situação. Na altura não era este Paulo, não é? De Deus, não é? Mas estou a trazer isto como o cuidado que nós temos que ter nas abordagens. Fazer uma avaliação preliminar, psíquica e o estado da pessoa. Aquele disse, eu não quis que dê ordem. Senhor, o senhor furtou o valor X, não sei quantos, fez isto, o elemento de prova está aqui. Abri, investiguei, trouxe a matéria, ele viu o valor ali. E eu disse a ele, olha, dou-te prazo de 24 horas, quero te ver em Maputo. Porque eu fazia as pensões a nível nacional. E depois, o que acontece? Quando eu digo a ele sorriu para mim. Olha, veja o diabo. Sorriu e disse, tá bom, o seu inspetor, tá bom, tudo bem, eu vou cumprir. Eu disse, eu não te vou levar para a esquadra, não te vou levar para o tribunal agora, nem nada. Faça isso, vai se apresentar ao nosso superior. Tudo bem. Sabe o que aconteceu? Eu fui induzido a erro. Não era este Paulo. Se eu tivesse essa maturidade espiritual atual, como apóstolo do Senhor, como servo do Senhor, eu teria tido o cuidado de como abordar a ele a situação. Resultado disso, fui para casa. Sábado ligam para mim, é um testemunho. Ligam para mim e dizem que o homenzinho suicidou-se. E automaticamente esta culpa caiu sobre o apóstolo. Quer dizer, entre aspas, não é? Culpa, entre aspas. Eu estou a falar em termos emocionais, emotivos, o cuidado que nós temos que ter a abordagem, fazer uma avaliação preliminar, não é? Para que não caiamos em situações de género, como esta que eu acabei de dizer, não é? Então, para dizer o seguinte, que se é um indivíduo cristocêntrico, tem que ter a cultura da mansidão, da humildade, para saber abordar. Tenho dito, muito obrigado. Obrigada, apóstolo Paulo. Quero passar mesmo a palavra para a Jubia Matucci. Olha, estamos aqui a falar acerca de limites e princípios bíblicos para a vida sexual. Jubia, será que pode fazer sexo oral? Será que o sexo oral é aprovado pela palavra de Deus? O sexo oral é aprovado por Deus, assim é que é? Podemos considerar que o sexo oral, em algum momento, ele é aprovado? Deve, pode ou não pode? Eu acho que os homens de Deus aqui já foram claros com bases, não é? Bases e princípios bíblicos para que um casal tenha um relacionamento saudável ou relação íntima não é saudável. Em nenhum momento, numa das
das palavras aqui citadas, palavras de Deus citadas, versículos, nesse caso, nós podemos encontrar isso. Mas, se calhar, poderia chamar a atenção à sociedade. Eu já teria dito, de princípio, que o sexo não é nenhum desporto. Há pessoas que pensam que o sexo é desporto. Até podemos encontrar alguns homens de Deus que sabem exatamente, têm bases daquilo que é o ato sexual, mas que fazem de qualquer maneira. Não é com decência. Ok. Não é com decência. Então, então, é preciso saber com quem tu estás e o que é que tu estás a fazer. Já dizíamos que tem que ser feito com prazer. Não é? Uma coisa é ereção, não é? Outra coisa é prazer. Então, é preciso proporcionar ao esposo, assim como a esposa, o prazer. É aí onde, às vezes, a imoralidade, em algum momento, vem. Onde as pessoas acham que fazer isto, mas aquilo é uma fantasia para apimentar. Existem várias formas de provocar, de despertar o prazer no seu parceiro ou na sua parceira. Conversas, carícias, não é? Há muita coisa em torno, não é, deste ato que deve ser feito. Atenção, com decência, porque tudo aquilo que está fora da decência, não é, já não é saudável para este acto, já está fora do padrão, não é? Mas, existem aqueles casos em que alguns casais, mesmo para estarem à vontade ou mesmo para que o sexo deles seja bom, é necessário assistir até pornografias. O que é que tem a dizer para estas pessoas? Ou podemos considerar que isto também é algo verídico? Olha que isso acontece e nós estamos a falar de pessoas não saudáveis. Estamos a falar de pessoas não saudáveis, porque a partir do momento em que tu estás com alguém que tu amas, não é possível que aquela pessoa não desperte atenção. Só pelo fato de tu estares com a pessoa, conversar, olhar para a pessoa olhar para ti, não é? Algo de especial vai acontecer naquele momento. Ok? Não precisa recorrer se calhar, a fantasias, porque a pornografia é uma simples fantasia. E aquilo é uma encenação. Muitas das vezes as pessoas olham para aquilo e dizem que aquilo acontece. Não acontece. Muitas das vezes aquilo é uma encenação. Não é? Então, é um filme. Não é? É algo, como é que eu posso dizer, que até em algum momento pode estimular, mas não para pessoas saudáveis, não para pessoas que conhecem a palavra, que vivem a palavra, porque até pode conhecer, mas não viver a palavra. Para pessoas que não vivem a palavra, até que pode funcionar. Mas nós estamos a falar aqui de pessoas que vivem a palavra. E mesmo aqueles que não vivem a palavra, não é saudável. Razão pela qual as pessoas, nós temos muitos casais doentes, não é? Temos uma sociedade doente, até onde encontramos crianças de 3, 4, 5 anos, já querem imitar aquela situação. Por quê? Porque aquilo, em algum momento, não é saudável. Tudo aquilo que é tóxico não é saudável. Então, a sociedade precisa despertar quanto a esse aspecto de imoralidade. Se calhar, os homens de Deus podem ajudar a desmanchar ou a desmistificar esta palavra imoralidade. Podemos estar a falar, se calhar, de termos um bocadinho pesados para aquilo que é a sociedade. Tendo em conta que nós estamos a falar para cristãos, não gosto de falar apenas para cristãos, porque toda criatura é divina e de Deus. Cada um tem o seu momento para receber o chamado. E temos uma palavra que diz, o meu povo perece por falta de quê? De conhecimento. Então, quando nós estivermos a falar, não podemos falar apenas para aqueles que já receberam a palavra. Porque tem muita gente ainda na perdição que não conhece a palavra e pratica e acha isso normal, porque não teve oportunidade de ouvir, não é? Alguém que possa repreender, alguém que possa mostrar o caminho. Nós estamos a ter uma sociedade doente, uma sociedade em coma, até já passou do estado de doença normal, já está em coma. Está todo mundo sem ouvir, ninguém ouve, ninguém vê, ninguém se move para nada, porque aquele estado é um estado mesmo que a pessoa está inconsciente. Então, nós precisamos despertar e percebermos que sexo não é desporto. Não é nenhum desporto. A imoralidade sexual, nós estamos a falar de coisas tóxicas, nocivas para um relacionamento saudável, para um padrão normal. Veja que, mesmo nas
comunidades, nesse caso, estamos a falar de comunidade, todas as comunidades, nesse caso, nós encontramos lá cristãos, vamos já falar, estamos de coisas de cultura, não é? A questão de amantizar, todas as coisas imorais, nesse caso, em algum momento tinham uma forma de repreender, às vezes muito severa. Existem algumas comunidades que, quando descobrissem uma mulher adúltera ou um homem adúltero, em algum momento até levavam para um sítio onde há abelhas e deixavam aquele homem ser mordido por abelhas. A repressão era pior, só para podermos perceber que esta questão não é questão apenas de cristão, mas é uma questão moral. Então, a moral já existia desde... Deus sempre existiu, ok? E ele sempre agiu à sua maneira. Mesmo para aquelas pessoas que nós dizemos que essas pessoas não conhecem a palavra de Deus, mas o Espírito de Deus já se movia sobre alguns líderes, sobre alguns homens que impunham lá leis para serem cumpridas. Mas tudo isso para evitar essa questão de imoralidade. Muito obrigada, Jubia. Quero mesmo devolver a palavra para o mestre Salomão. Mestre Salomão, voltando aqui ao nosso tema, quais são as consequências do adultério? Bom, algo muito profundo essa questão. Primeiro, para nós percebermos as consequências do adultério, nós temos que ir para as consequências, vamos assim dizer, da prática relação ilícita, que adultério é uma delas, não é? Adultério é uma das práticas ilícitas, não é? Veja bem, o sexo é algo muito profundo, não é? Ele, como eu disse, o sexo é puro, ele é sagrado, ele é abençoado dentro do casamento entre um marido e a sua esposa. Agora, feito ele fora dos padrões que Deus estabelece, realmente vai acarretar muitas consequências. Mas deixa eu explicar com profundidade a questão do sexo, e eu tenho me dedicado algum tempo a explicar isso para as pessoas. Veja bem, quando um homem e uma mulher se juntam, a Bíblia diz que eles se tornam um só. E quando é que este homem, na verdade, e esta mulher se tornam um só? É justamente quando eles vão ter esta cópula, quando eles vão manter este contato sexual. Daí que, por exemplo, você pode viajar para algumas sociedades, algumas até arcaicas, que o casamento ele é validado após o primeiro contato sexual entre o casal. Ou seja, se não houver contato sexual entre o casal, qualquer um dos cônjuges até pode invalidar o casamento em alguns quadrantes. O que significa o quê? Que o casamento é consumado com este ato sexual. E por que é consumado com este ato sexual? Justamente por aquilo que está na Bíblia, que quando eles se juntam, eles vão ser um só. Enquanto eles não se juntarem por meio disto, eles não são um só. É igual a dois solteiros que ainda não tiveram, portanto, esta cópula. Eles não são um só, mas a partir do momento que eles se juntam, eles são um só. Daí que no Antigo Testamento, mesmo quando um homem desonrasse uma mulher, ok? Deus, na sua palavra, instituiu que este homem, por obrigação, devia tomar esta mulher como esposa. Porque a partir do momento que ele se deitou com ela, eles se tornaram um só. Porque então, quer dizer que quando o homem deita-se com uma mulher, eles se tornam um só. Quer dizer que tudo que eu transporto, não é? Exato. Toda a minha herança espiritual vai passar para a minha esposa e toda a herança espiritual da minha esposa passa para mim. Ok? Estou a dar exemplo de mim, mas pode ser com qualquer pessoa. Quando, mesmo que seja entre solteiros, quando os dois dormem juntos, ok? A herança espiritual de um passa para o outro e etc, etc. O que quer dizer que se eu carrego, vamos assim dizer, uma herança espiritual não boa, eu vou passar para o meu parceiro ou com aquela pessoa com quem eu me deitei e vice-versa. É por isso que o casamento também é uma aliança ou é uma forma de aliança. Na Bíblia, nós temos pelo menos 2 tipos de aliança. Uma aliança que é chamada de aliança da palavra, uma aliança de palavra. Existe uma aliança que ela, para além de palavra, ela vai exigir sangue. Essa é uma aliança mais profunda. Aliança, pacto, na verdade, que tem o mesmo sentido. Okay. Não é? Então, o pacto, por exemplo, ele tem um pacto de palavra e tem um pacto, portanto, de sangue. Por essa razão que
muita gente não sabe, mas o pacto da circuncisão, no original hebraico, é Brit Milá. Mas se você traduzir Brit Milá para o português de forma literal, não é pacto da circuncisão, é pacto da palavra. Ok? É verdade que na Bíblia está traduzido para pacto da circuncisão, o que significa que é um tipo de pacto. E o pacto vamos dizer, espiritual, mais profundo, ele vai exigir sangue. Por essa razão que você vai ver na Bíblia que todos aqueles que firmavam um certo tipo de aliança profunda, que não fosse aliança de palavra, exigia sangue. É por essa razão que o que Jesus Cristo faz no Calvário, quando ele derrama o seu sangue, ele estabelece ali uma nova aliança. Então, quando um homem e uma mulher se deitam, no plano de Deus é que este homem e esta mulher sejam ambos virgens. O que é que acontece no plano físico? Esta mulher, se for virgem, ela vai gotejar sangue no primeiro contato sexual. E se esta mulher não gotejar sangue, o que acontece? Já vou para aí. Ela vai gotejar sangue no primeiro contato sexual. O que significa aquele sangue? Aquele derramar de sangue significa o confirmar daquela aliança que está sendo feita entre aquela mulher e aquele homem que se deitou com ela. Quando ela vai se deitar a segunda vez com outro homem, seja com o mesmo ou diferente, por via de biologia, ela não vai jorrar sangue, porque o orifício, sob o ponto de vista biológico, já foi rompido. Mas o valor espiritual continua. De tal forma que, a partir do momento que ela vai somando muitos parceiros, pode não jorrar sangue, mas no plano espiritual ela está fazendo aliança. Vai somando o marido. Exatamente. Para o resto da vida. Exatamente, exato. Aliás, essa aliança vai ser quebrada naturalmente quando ela assumir, vamos entregar-se a uma aliança que tem o poder de quebrar todas as outras alianças, que é o pacto que Jesus Cristo fez no Calvário. Mas enquanto ela não fizer isso, ela vai somando esta herança espiritual, vamos lá, do João. Então são nomes fetícios, não é um João em particular. Do João, do Carlitos, do André, do Salomão, etc, etc. Ela vai somando toda esta herança espiritual. E ela, ao longo da sua vida, vai começar a enfrentar problemas que não eram de origem familiar dela, mas eram problemas de família Coça. Só como ela dormiu com João Coça, então ela assumiu, bebeu desta herança espiritual. Então começa a assolar esta pessoa na sua vida pessoal particular. É por essa razão que Deus, na sua palavra, ele institui, ele sempre nos mostra, nos adverte para que nós não entremos nestes perigos. Por isso que Deus quer que um homem e uma mulher se conheçam somente eles, sejam ambos se casem, vamos assim dizer, virgens, e não andar a fazer sexo, como você vai dizer aqui em Jubia, como desporto. Porque na sua cabeça, você está a fazer de forma desportiva. Mas no campo espiritual, você está a recolher a herança de todas essas pessoas. E depois começa na vida a com binzela já. Você começa a se sentir pesado já. Isso não dá certo, isso não sei o que. Você esquece de tudo que você andou a fazer, tudo que você andou a varrer, tudo que você andou a... Então, o sexo é uma coisa muito profunda. Não é algo que foi feito, de fato, para brincar com ela. Por essa razão que... O que hoje nós temos? O diabo percebeu que, infelizmente, o homem tem inclinação ainda para a carne. Ok? A carne não converteu e nem converte. E não vai converter enquanto Jesus não voltar. O que converteu em nós é o Espírito. A nossa carne ainda é caída, percebe? É por essa razão que, se mesmo eu, Flora, que ainda posso ser servo de Deus, cheio do Espírito Santo, se eu brincar com a carne, eu vou cair. Com carne não é para você brincar. Por isso que Paulo diz assim, o pecado se foge, com o diabo você pode lutar com ele. Ok. Por quê? Porque Paulo, ele bem sabe, por isso que quando ele escreve a 1 Coríntios capítulo 7, ele fala muito sobre isso. A carne ainda é caída. A carne, ela quer satisfação. A carne quer essas coisas, de fato, que vão dar a ela. Então, o diabo percebe isso. Por essa razão que ele agora pegou, vamos assim dizer, a questão do sexo e banalizou. Hoje em dia, o sexo está banalizado. Até adolescentes, até crianças, etc, etc. Por quê? Porque ele sabe que a partir daí ele pode destruir muita gente. É por essa razão que, se tu fores a perceber, muitos homens de Deus
quando o capeta, o diabo, quer induzir, vamos assim dizer, a queda, muitas das vezes, muitos pastores caem maioritariamente por via do adultério, sexo, por via do sexo. Não estou a dizer, há pastores que caem por ganância, por serem gananciosos, dinheiro. Não é Mas o sexo é o ponto principal. Ponto principal. Quer fazer cair um pastor, quer destruir o pastor, quer colocar ele embaixo, quer quebrar a unção, quer quebrar a unção. Quer quebrar a unção dele, quer tirar o poder dele. Vai lá, uma mulher, envia lá uma mulher, e se ele não estiver forte e não aplicar esta regra de fugir, ele vai cair. Com o pecado da imoralidade sexual, se foge. Mesmo eu, Flora, eu fujo. Se vier uma mulher, eu vou fugir. Tá, não vou ficar lá, não, tira lá a hora para minha frente. Eu sou espiritual. Não, não é verdade isso. Eu fujo. Do pecado se foge. Diabo, a Bíblia diz, luta com ele. Resista ao diabo e ele fugirá de si. Mas do pecado, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, fuja da prostituição. Fuja do pecado. O apóstolo Paulo queria deixar ficar algum conceito sobre isso. Por uma questão de ética, preferi deixar ele terminar. Mas é assim, eu queria fazer aquilo que é digo, sustentação daquilo que ele acabava de referir. O espaço é do teu apóstolo. É em relação a uma questão muito complexa e multifacetada, que se chama concupiscência da carne. Ok. Sabe o que é isso? Sabe qual é o significado disso? É desejos descontrolados, que é aquilo que ele acabou de frisar há pouco tempo. E a questão do domínio próprio, para poder não entrar na questão da concupiscência da carne, que é desejos descontrolados. Em outras palavras, o pastor ou um homem normal não deve resolver um problema sozinho com a Judite ou com a Teresa ou com a Isabel. Ele, por exemplo, quer ir orar. Okay. Vai com um grupo de oração, não vai sozinho. Porque o diabo vai usar todas as ferramentas para fazer com que haja ali um contacto e depois a finalidade é, deixa-me fechar os olhos, põe a Bíblia de lado, deixa isto acontecer. Então é importante que este líder esteja na companhia de mais uma pessoa. É algo complexo e multifacetado. Okay. Que precisa de muita atenção para poder, portanto, ter o domínio próprio e poder, portanto, sair destas coisas carnais. E falar da questão da sexualidade, a sexualidade na vida de um cristocêntrico tem identidade, sabia disso? Tem uma identidade. Se tu és um indivíduo cristão, há coisas que não deves fazer no quarto com a tua mulher. Então tu deixas à frente, vais ao traseiro e começas a chamar homossexuais aos outros, porque namoram homem com homem, mulher com mulher, lésbicas. Explica, apóstolo. Não, mas eu estou a chegar até aí. Esta passagem é não, eu não tenho papas na língua. Ponto que olha, eu sou daqueles que não têm papas na língua. Eu não tenho meio termo para dizer uma verdade. Okay. É por isso que faço a teologia de atrevimento e coragem. Para poder despertar as massas, trazer transformação holística junto às comunidades e às pessoas. Agora, eu estava aqui a dizer que a questão é muito complexa e multifacetada, a questão da sexualidade, e dizia que há uma identidade sexual. Salmo 137, mas por aí podemos verificar isso, para compreendermos que tu és um casal. Como é que tu tens a coragem de pedir à tua esposa para abrir a sua boca e usar o pênis lá, como se fosse um sorvete da esquina? Por favor, fazes isso? Fazemos isso? Não devemos fazer isso. E se a gente faz, temos que deixar de fazer isso. Porque entraremos depois na concupiscência da carne, que são desejos descontroláveis. Podemos considerar estes atos pecado perante a lei de Deus? Mas eu já acabei de dizer. É algo que não devemos fazer uma transgressão. Nós, como cristocêntricos, temos uma identidade sexual. Ou seja, Deus, quando fez o homem e a mulher, o indicador, o hipocentro do acontecimento da sexualidade é a vagina. E a introdução do pênis na vagina. É algo real. Agora, como é que eu deixo o pênis e vou para a boca? Como é que eu deixo o pênis e vou para
para a parte traseira, que é o orifício anal, que é para drenar sujidade, cocô, desculpa a expressão. Então, temos que ser indivíduos com uma identidade sexual cristã, a saber que quando eu começo a praticar uma pornografia com a minha mulher, que não é aquela de audiovisual, aquela de televisão, aquela de, percebe? Mas eu começo a praticar no aposento meu. Não vale a pena. E depois tem outra mais perigosa, que os homens às vezes caem na concupiscência da carne, que é o desejo descontrolável, que é olhar, ai meu Deus, aquela moça tem uma bunda, pronto, já cometeste um pecado. Começamos com viagens indesejáveis, percebe? Descontroláveis. Então é preciso que culturalmente, como um cristocêntrico, entremos numa perspectiva de análise e autoavaliação. O que é que eu faço com a minha mulher no quarto para manter uma vida sexual positiva, aceitável aos olhos de Deus? Então, o que é que eu faço? Vou usar o canal, o orifício vaginal, natural, que Deus deu para manter as relações sexuais. E não entrar numa perspectiva de viagens de desejo descontrolado. Obrigada, apóstolo Paulo, por esta intervenção. Olha, vou passar aqui a palavra mesmo para a Jubia. Jubia, como é que se pode ensinar as crianças, os jovens, assim, que é, e os adolescentes sobre a vida sexual à luz da Bíblia? Olha, isso não devia só ser à luz da Bíblia, conforme eu dizia, que há muita gente, há muito pai, há muita mãe, que em algum momento não conhece a palavra, nem sequer teve oportunidade, ainda por várias situações, adversidades da vida, não é? E que não... a palavra de Deus, não é? Ainda não tenha chegado, ou se calhar não tem nenhum interesse. Mas vamos aos princípios éticos e morais, não é? Que levam em algum momento o indivíduo a estar mais preparado, não é, para a vida cristã. Eu acredito que a preparação da vida cristã não é automática, começa de lá de baixo. Então é preciso preparar os nossos filhos, porque se nós hoje em dia estamos a educar crianças rebeldes, reguilas, nem a palavra de Deus vai entrar, porque essa criança não está habituada, não está preparada ouvir, para receber, não está preparada para poder acatar com aquilo que são regras e ordens dos seus pais. Ok? Então é preciso percebermos que é preciso educar indivíduos, não é? Que amanhã serão indivíduos minimamente preparados para a vida. A questão da sexualidade é uma questão que nós devemos começar tendo em conta a situação do nosso país doente, que hoje em dia crianças menores de 1 ano, 2, 3, né? Dos 0 até aos 17, 18 anos, as crianças estão a ser violadas. Então, devem ser os próprios pais a ensinarem os irmãos onde é que estão os sinais vermelhos, os sinais verdes, ou seja, onde um irmão, um tio, uma tia deve tocar na criança. A criança com 2, 3 anos já tem a noção que não pode ser qualquer pessoa a beijar na boca. Não pode ser o pai a beijar na boca, não pode ser o irmão a beijar na boca, não pode tocar aqui, não pode tocar ali, não é? Homens, meninas, rapazes já devem ser ensinadas sobre os sinais de alerta, não é? Para a questão da sexualidade. Nós não estamos a dizer exatamente que, olha, vai acontecer isso, nós estamos a ensinar o ato sexual, mas a evitar que essa criança, o mais rápido possível, seja abusada ou entre na vida sexual antes da hora. Muitas das vezes nós esperamos que a criança cresça. Não, minha filha, até que chegue o momento da puberdade é que eu vou começar a falar sobre essas questões. Razão pela qual, na inocência, a criança aceita ser carregada por um tio, por um primo, e é colocada mesmo em situação vulnerável e acaba sendo violada. Então, há uma necessidade da sociedade despertar, começar a ensinar as crianças que não deve sentar de qualquer maneira, não deve aceitar que ninguém toque nas suas partes íntimas, mas que não sejam íntimas, mas uma aproximação exagerada, não é? De que forma? Deve manter distância. Se a pessoa já tem tendência de abracinhos, tem tendências de carregar, tocar ali,
ali na sua maminha, dar beijinho na boca, tudo tal. Hoje é beijinho na boca, amanhã está a tirar a língua, chupa a língua do tio, chupa a língua do mano. Então está a ensinar cada coisa à criança, já está a envolver a criança nesse ato. E temos que ter em conta que a questão do estímulo sexual, não é? Hoje em dia é relativo. Enquanto antes despertava-se um bocadinho mais tarde, hoje em dia, não é? Mais cedo. A Nesse criança... contexto, Jubia, com quantos anos é mais ou menos um jovem, um adolescente já deve começar a aprender acerca da sexualidade? A questão nós não vamos falar diretamente, estamos a falar da sexualidade, conforme eu dizia, mas a partir do momento em que nós olhamos que essa criança já consegue reter alguma informação, não é? Para mim, nem que seja 1 ano, não é? O pai dá beijinho na boca, a mãe tem que saber dizer não. Ok? A criança tem que aprender a rejeitar. Do mesmo jeito que a gente ensina a criança na questão do fogo, não é? O ferro, não é? A tomada, não é? O lume. Essas coisinhas todas que são perigosas para a criança. É a mesma coisa que a gente deve ensinar a criança na questão do contato direto com um homem ou com uma mulher. Porque hoje em dia, por conta da pornografia, por conta das coisas que a gente vive, a tendência da criança é de imitar tudo. Nós temos lésbicas, temos vídeos de lésbicas, temos vídeos de gays, temos tudo que nós podemos ver na internet. E muitos pais, muitas das vezes, quando dão telefones aos filhos, esquecem-se muitas das vezes de desativar. As crianças são tão inteligentes, você procura saber aonde é que soube ler, mas a criança vai te baixar todo tipo de bonecos. Hoje em dia existem desenhos animados que ensinam sobre a homossexualidade. Não é para criança. Há pais que recebem vídeos de pornografia no telefone e emprestam a criança porque está ali a jogar. A criança vê aquilo, não é? Retém aquela informação. Parece que esse jogo é mais divertido. Olha para aquilo como se fosse jogo. Mas de repente começa a ganhar um ânimo, começa a ganhar, não é? Um prazer em assistir aquilo. E meia volta quer praticar com a irmã. Todos os dias na sociedade estamos a assistir casos, estamos a ver casos de gênero. Então, para mim, desde o momento que a criança começa a reter uma informação, não é? Nós temos que passar sobre os sinais de perigo. Não é só lume, mas esta questão da sexualidade também é uma questão muito importante e pertinente para a sociedade. Quando ela já estiver aos 7, 8 anos, começar a ver algo sobre violência, tudo tal, então aí já vai começar a ganhar, não é, uma certa maturidade nesse aspecto. Nós vamos começar a ser abertos, não é? Temos que ser abertos com os nossos filhos. Não é? Temos que ser abertos sobre a sexualidade com os nossos filhos. Porque hoje em dia, crianças de 10, 8 anos, não é? Já estão mesmo bem avançadas. Não penses que tu, com criança de 6, 7 anos, estás com um bebê em casa, é capaz de ensinar coisas que tu não imaginas. Então, enquanto nós continuamos a olhar para os nossos filhos como ovos, não é? Nós vamos conhecer os nossos filhos mesmo, na morgue ou nas esquadras, ou com a professora, ou com a direção da escola, que vai dizer, olha, o teu filho é isto. Muitos acabam abrindo a boca, meu filho ainda é uma criança. Criança qualquer. Criança é aquilo que tu tens na mente. Mas esta criança, em termos, não é, da atualização, está muito mais desenvolvida, é um adulto, não é? Então, é preciso que a gente preste muita atenção e quebremos o tabu, porque hoje em dia, até de pai para filha, é normal. Nós estamos a assistir casos de género que o próprio pai está a violar a filha, mas que esse pai não começou, se calhar, no dia do ato. Já vinha, se calhar, com essas tendências, a partir da aproximação com a filha. Não é? E vai desenvolvendo isso, vai desenvolvendo, e a filha acha normal, é meu pai. O filho acha normal, é meu pai. E chega o dia da concretização, é quando a gente abre os olhos. Mas vamos prestar atenção nos nossos filhos. Obrigada, Jubia Matusse. É importante que se fale da sexualidade com jovens e adolescentes. Afinal de contas, mães e pais estão mesmo para conduzir os seus filhos. Quero pedir aqui ao Cleiton para colocar o contato no rodapé para que os internautas e telespectadores possam ligar para nós e deixar ficar o seu conceito sobre limites e princípios sobre a sexualidade.
não é? Quero passar a palavra aqui para o mestre Salomão, enquanto os telespectadores vão discando o contato aí para poder deixar ficar a sua opinião em torno do tema que estamos a debater nesta edição de sexta-feira. Mestre Salomão, eu gostava de saber de que forma a cultura entra em conflito com princípios bíblicos sobre a sexualidade. Infelizmente, alguns atos, algumas práticas culturais vão entrar em conflito com a Bíblia, mas também nós temos algumas práticas culturais que até entram em conflito com a própria lei. Por exemplo, nós hoje temos a nossa lei, ela, portanto, condena o 18 anos, por exemplo, mas nós sabemos que em algumas das nossas culturas as mulheres, elas já se casam a partir do momento, podem se casar a partir do momento que vê o seu primeiro período menstrual. Alô, boa tarde, temos alguém? Alô, boa tarde. Boa tarde, com quem temos o prazer de falar? Tenho o prazer de falar com Fifi, minha Sim, mãe. seja bem-vinda. Pode deixar ficar a sua opinião em torno do tema que estamos a debater nesta sexta-feira. Sim, gostava de saudar os painelistas e dizer que o programa está muito interessante. Obrigada. Sim, e dizer também que é muito importante que os pais eles tenham essa forma de falar com os filhos, porque agora estamos num tempo, a palavra de Deus diz que com o aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Exato. E é realmente o que está a acontecer. O mundo, ele não vai melhorar, está a cada dia a melhorar. O que vai acontecer é que a cada dia que passa, nós haveremos de ver situações piores a estas que estão a acontecer agora. Então, é muito importante que os pais, eles tenham uma abertura com seus filhos, que não haja esse impedimento no pensamento para poder se dirigir aos seus filhos. É importante, sim, que independentemente da idade, os pais, eles tenham esse tipo de conversa com os seus filhos, para poder evitar certas situações, como estava a dizer aí a painelista. Eu concordo muito com ela. E realmente a sociedade ela tem colocado muitas como posso dizer, muita dificuldade, Ok. muita dificuldade das pessoas. As pessoas elas estão cegas espiritualmente, estão cegas e não conseguem ver o que está acontecendo, o rumo em que as coisas estão a tomar. Eu não acho normal o homossexualismo. Eu não acho normal isso. E muitas pessoas apoiam o homossexualismo. Então, a sociedade, ela está cada vez mais a normalizar coisas que não se normalizam. Então, não é possível. Eu estava assistindo um programa há uns dias que um painelista disse que o homem, ele nasce com essa vontade de, um homem, né? Uma criança nasce com homossexualismo dentro dele. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, é importante que os pais, eles tenham essa comunicação desde pequenos com as crianças, para que essas crianças possam crescer com uma mentalidade diferente, uma consciência normal das coisas que vêm acontecendo atualmente. Muito obrigada, Flora, Cici de Inhambarde. Peço que pergunte a idade dela se não se importava. Tem uma voz muito Quantos anos meiga, tu parece uma tens, adolescente. Peço que Cici? pergunte a ela, por favor. Alô, Cici? Perdemos aqui esta telespectadora. Continue ligando para nós para deixar ficar a sua opinião em torno do tema. Alô, boa tarde. Com quem temos o prazer de falar? Paulo Maracuene. Estamos a falar com quem? Paulo Maracuene. Paulo de Maracuene. Bem-vindo ao programa. Já pode deixar de forma bem breve o seu contributo. Obrigado. Saudar aí o painel, especialmente ao pastor, que é o pastor Salomão, grande sábio, grande homem.
tem uma inteligência espiritual que eu admiro tanto. Está de parabéns, que o Espírito Santo continua a te engrandecer e a te levar mais ainda nas suas explicações. Ele explica muito bem, é muito calmo, gosto da abordagem dele. Mas eu quero perguntar a ele, ele falou uma coisa muito importante acerca de um homem que se junta com uma mulher enquanto o marido não morreu, e é pecado. Então, eu quero perguntar a ele, imagina se estão separados. A mulher é solteira, está separada do marido, divorciaram, mas o marido não faleceu, e a mesma coisa como o homem. Como é que se deve proceder? Então, quer dizer que as pessoas têm que ficar solteiros para sempre, até esperar o cônjuge falecer, ou uma outra coisa? Essa era a minha... queria pedir a ele que explicasse isso para nós também conseguirmos saber como proceder a posterior, no futuro. Obrigado. Muito obrigada, Paulo de Maracueno. Tenho certeza que vai responder a sua questão aqui o mestre Salomão em torno da sua inquietação. Temos mais alguém? Queremos ouvir o último telespectador. Temos mais alguém? Enquanto isso, o mestre Salomão, tenha bondade. Boa tarde. Alô, boa tarde. Com quem falamos? Rodrigues Paulo. Rodrigues Paulo, bem-vindo aqui ao programa e já deixa ficar o seu contributo. Olha, eu gostei do tema. Ensina muito mesmo a atualidade daquilo que se vive recentemente e é muito bom aprender mais sobre isso. Eu, por acaso, eu sou casado, né? Ok. Eu não vivo nisso, mas eu gostei do ensinamento que a equipe trouxe à juventude atual. Nós agradecemos. Hoje em dia abusa-se muito do sexo. O sexo agora já é como um desporto, como disse a mãe aí, é como um desporto. Qualquer um faz de qualquer maneira. E também gostei quando o mestre citou a questão de adultério. Algumas pessoas pensam que adultério é somente porque, me separei de alguém, não gostei de casar com ele, de repente vou me relacionar com outra pessoa, sem a luz da Bíblia, porque a Bíblia só nos dá essa abertura para divorciar, caso haja fornicação no meio, né? Adultério, sim. Agora, alguém fica insatisfeito, de repente, vai separar com a mulher porque não estão a se entender em casa, vai se envolver com outra pessoa sem saber que essa mesma pessoa está a adulterar as duas. Então, foi um ensinamento muito produtivo e muito obrigado. Muito obrigada, Rodrigo, por a sua intervenção. Olha, o Rodrigo foi o nosso último telespectador. Sim, foi o nosso último telespectador para esta edição de sexta-feira. Quero devolver a palavra mesmo para o mestre Salomão, já mesmo para responder à questão dos nossos internautas. Amém. Mas eu dizia, deixa eu só concluir aquela outra questão. Dizer que sim, existem de fato algumas práticas culturais que vão elas entrar em conflito com a palavra de Deus. E naturalmente, quando é assim, prevalece a suprema palavra de Deus. Toda vez que nós tivermos uma situação em que a nossa cultura ela choca com a palavra de Deus, prevalece aquela que é a palavra de Deus. Até porque o evangelho ele é uma contracultura à cultura do mundo. Ok? Então quer dizer o que quer dizer que não é a cultura que está acima do evangelho, mas é um evangelho que está acima, portanto, da cultura. Naturalmente, há culturas ou práticas culturais que em nenhum momento chocam com aquilo que é a palavra de Deus. A essas, nós, por exemplo, podemos, vamos assim dizer, praticar. E aí é uma coisa muito importante que às vezes nós devemos saber fazer e que infelizmente às vezes nós não sabemos distinguir aquela prática cultural que ela vai vai colidir com aquela que é, portanto, a palavra de Deus. Daí que às vezes nós juntamos o princípio e a cultura. Nós temos que ser tão exegetas, hermeneutas, às vezes, nós, os que ensinamos a palavra de Deus, daí até aproveito chamar a atenção, todos nós que nos dedicamos ao ensino da palavra de Deus, o apóstolo Tiago diz que todos nós que ensinamos a palavra de Deus teremos mais duro juízo. Okay. Todos nós queremos, de fato, ser mestres de ensinar. O que acontece é o seguinte, é que nós temos que ter
temos que separar o princípio da cultura. O princípio, ele é eterno, ele é universal, ele não depende do tempo, do contexto, etc, etc. Por exemplo, existe uma escritura, tanto que está em Coríntios e tanto também em Romanos, que o apóstolo Paulo, no campo da saudação, ele diz assim: saudai-vos com ósculo santo. Ósculo é beijo. Então, traduzindo, saudai-vos com beijo santo. Ora, aí nós temos que olhar para aquilo que é princípio e para aquilo que é cultura. Bom, no nosso caso cultural, embora também possam existir alguns países africanos que possam ter uma forma de saudação diferente da nossa, mas nós aqui, falando concretamente de Moçambique, nós os homens não nos beijamos. Okay. E até se vier um cultura. homem para me beijar, é capaz de talvez de levar um soco, não é? Nós os homens não é nossa cultura. Não é, vamos assim dizer, Exato. não é uma prática corriqueira um homem aqui, pelo menos no nosso contexto, se beijar com outro homem, mesmo que seja para cumprimento. Geralmente nós damos 2 beijinhos às mulheres, etc, etc. Então, só que no Médio Oriente, homem com homem beijam-se na face. Não na boca, tu falar da face, beijam-se na face. Para eles é uma forma de saudação. Agora, como é que eu separo aquilo que é cultural e aquilo que é princípio? O que é cultura? Beijo na face. Enquanto que no Médio Oriente o cumprimento é com beijo na face, tem outros lugares que o cumprimento é de outras maneiras. Aqui é com aperto de mão, é com um abraço, é com punhos cerrados. O que é princípio? O princípio é que nós devemos nos cumprimentar. Então, este princípio tem que ser feito, quer seja no Médio Oriente, onde o cumprimento ele é por beijo na face, ou em Moçambique, onde é por um aperto de mão, etc, etc. Então, quando nós vamos ensinar a palavra de Deus, temos que ser tão sábios e tirar a cultura para ensinar o princípio. O que é errado, muitas das vezes, que muitos pastores fazem, é pegarem algo que é cultural, juntar com o princípio. Não. Paulo, quando ele diz cumprimentai-vos com beijo santo, o beijo é cultural, lá no Médio Oriente. O princípio não é o beijo, o princípio é o cumprimento. Agora, saindo um pouco disso, para responder ao nosso telespectador, ele colocou uma questão muito importante, muito inteligente. O que o Senhor Jesus Cristo fala, por exemplo, em Marcos, no capítulo 10? De onde é que começa isso? Começa a partir do momento que os fariseus vão ter com Jesus, e ele diz assim, eles começam por dizer assim: olha, mestre, Moisés nos disse que nós, por exemplo, podemos dar uma carta de desquite, não é, à nossa mulher, ou seja, nós podemos repulsar a nossa mulher. O que tu dizes? Jesus disse assim: olha, não ouviste o que foi dito lá desde o princípio, que o homem deixará o seu pai e mãe, unirá-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne, e que também não deve separar o homem aquilo que Deus uniu. Porém, Moisés aceitou que vocês pudessem em algum momento dar uma carta de desquite à vossa mulher por causa da dureza do vosso coração. Porém, esta carta de desquite só pode ser dada à mulher em caso de adultério. O que Jesus está a fazer? Jesus está a fazer aquilo que acho que foi o penúltimo, o último telespectador, para proteger aquele homem que acha que, pronto, hoje, nada, eu já cansei da minha mulher, deixa ela, quer experimentar uma coisa nova. Agora já não quero esta, agora vou para Joana. Chega o momento também, disse, não, então Jesus, para dizer a eles que não é por qualquer motivo, só em caso de adultério, é que este homem, ele pode se divorciar da sua mulher. Em qualquer outro caso, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, diz assim: se você se separar com sua mulher, que não seja por conta de adultério, saiba que enquanto viver o teu cônjuge, você está proibido de casar de novo. Você está proibido de dormir com outra pessoa. Só após a morte dele, você fica livre para casar. Ou seja, só uma prerrogativa na Bíblia para haver divórcio. É por via de adultério. Sem o adultério, nós estamos presos, sem o adultério, estamos presos àquela pessoa com quem não nos casamos. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui muito importante. Com tudo isso, irmãos, a Bíblia, ela também tem que ser explicada e lida de forma muito profunda. Existem situações onde há um casamento, vamos assim dizer, que um dos cônjuges pode correr um perigo de vida. Ok. E eu vou dar um princípio dos judeus, que está na tradição rabínica, que é possível obedecer transgredindo. Vou dar um exemplo. De que forma, mestre? Vou dar um exemplo.
A Bíblia, por exemplo, diz: não matarás. Verdade ou não? Verdade. Então, matar Pecado. é pecado. Mas se entrar um ladrão na minha casa, ameaçar a morte dos meus filhos e da minha esposa, se em legítima defesa eu agir e matar esse ladrão para defender a minha família, estou a pecar? Sim e não. Aquela atitude da minha defesa em relação àquele bandido que queria matar a minha esposa e eu agi em legítima defesa não é pecado. Por essa razão que na própria palavra de Deus, o próprio Deus mata. Porque se matar é pecado, significaria que o próprio Deus também não teria a prerrogativa de matar. Ou seja, o matar pode não ser pecado quando há legalidade justificável. Por essa razão que, não é, mesmo há uma outra passagem que Jesus fala disso. Os judeus chamam de princípio da preservação da vida. Para terminar, para dar mais um exemplo sobre isso. A Bíblia, por exemplo, fala sobre, Jesus falou sobre quando Davi, ele foi fugir de Saul e ele foi ter com um sacerdote chamado Aimeleque. E quando chega lá, ele tinha fome, ele e os soldados com quem ele estava. E ele pede alimento a Aimeleque. Aimeleque diz: não tenho comida, não tenho nada. Só tenho os pães da preposição. Os pães da preposição só podiam comer sacerdotes. Davi não era sacerdote e nem sequer era da tribo de Levi. O que é que faz Aimeleque? Ele pega no pão da proposição que ficava no templo, ele dá a Davi. Em condições normais, se não fosse pelo princípio da preservação da vida, Aimeleque morria ali na hora, Davi também morria, bem como todos os outros que comeram os pães da proposição. Exatamente. Mas por que eles não morreram? Jesus, falando disso, por exemplo, quando os fariseus também vieram por causa dos seus discípulos que comiam e não lavavam as mãos, Jesus diz assim: ele justamente não morreu porque, ou seja, Jesus que transgrediram, mas sem culpa. Por causa do princípio da preservação da vida. Voltando ao exemplo que eu quero dar. Por exemplo, um marido que espanca a sua mulher, que todas as vezes que espanca essa mulher só acorda no hospital, que ameaça matar a sua mulher. Nós não vamos dizer: não, fica aí mesmo, ele vai mudar, ele não sei o quê. Aí nós temos que aplicar o princípio da preservação da vida, que é mais importante. Ok? Então, às vezes nós temos que ser muito... Por isso que eu costumo dizer que a Bíblia ela carece de ser estudada, fazer uma boa hermenêutica, uma boa exegese, porque se não fizermos, de fato, por isso que eu disse que a pergunta do telespectador foi muito inteligente e muito pontual, porque essas coisas precisam ser explicadas com algum cuidado, com alguma hermenêutica, com alguma exegese, para nós não atirarmos as pessoas à cova. Então, Jesus quer proteger as mulheres de homens malandros, que se diga, homens malandros que dormem com aquela menina, dormem com aquela mulher, depois joga fora, quer outra. Então, ele diz que sem adultério, se essa menina você não lhe encontrar em casa em adultério, você está proibida de, por exemplo, se divorciar dela. Que pesa, embora também a mulher, né? Se também não encontrar o homem em caso de adultério, ela também está proibida. Isso serve para os dois. Agora, se você decidir se separar, sem que seja adultério, fica a saber que enquanto um deles viver, os dois estão proibidos de casar de novo. Muito obrigada, mestre Salomão, não é? Olha, o debate está mesmo super interessante. Quero passar a palavra aqui mesmo para o apóstolo Paulo. Gostava de saber de si, apóstolo Paulo, quais atitudes devem marcar o relacionamento sexual dentro do casamento? Atitudes. Falar de atitudes é falar da responsabilidade cristã. Ok? Exato. Que é uma ação premeditada, intencional, que visa a ter o cuidado, o zelo, a prudência dentro daquele relacionamento. É importante por quê? Porque quando nós não temos essa responsabilidade, automaticamente vamos cair no descrédito, que é aquilo que ele esteve a explicar aqui há pouco tempo, não é? Então é preciso que a gente culturalmente tenha esta responsabilidade. E é preciso também compreender aqui que a lei messiânica, quando está exposta lá no panorama histórico da humanidade, é uma lei que Jesus Cristo em nenhum momento, já ouvi aqui pessoas dizer que não, ele veio e mudou a lei, não sei qual. Jesus Cristo em nenhum momento mudou a lei. Então temos que ter o cuidado
dentro desta responsabilidade, sem fugir muito daquilo que é a pergunta, ter uma responsabilidade no sentido de ter o domínio próprio. Porque se eu não tenho o domínio próprio, automaticamente vou fugir daquilo que é a minha responsabilidade. Exato. Olha, tem coisas dentro da vida que chamam-se coisas, fazendo aqui chama-se avaliação preliminar da coisa eclesiástica, que é tudo aquilo que concorre para o bem-estar do cidadão eclesiástico, ou seja, o cristão, tem interdependência. Ou seja, tem itens, pontes que precisam de ser ligadas na vida, no campo social, para poder ter o domínio próprio. Se eu não tenho domínio próprio por falta de responsabilidade individual, automaticamente não estou a fazer nada com a minha esposa, não estou a fazer nada com os meus filhos, não estou a fazer nada em qualquer que seja a área de atuação dentro do campo social. Porque nós não podemos fugir muito, olhar só apenas naquela perspectiva de sexualidade que estamos a abordar. É preciso compreender que o ser humano, quando Deus colocou aqui na Terra, deu-lhes autonomia, poder, como gestores eclesiásticos. E é preciso que a gente comece a despertar. Olha, eu gostaria que tu estivesses no lançamento daquilo que é a teologia de atrevimento, desculpa que eu diga, né? Okay. Porque as pessoas não... Eu gostei muito dos PhDs do Brasil, quando eu trouxe a abordagem a eles. Sabe o que é que eles disseram? Uau! Isso é o despertar, porque existem várias teologias. Então, tudo o que ele estava a fazer agora chama-se teologia de atrevimento. Quando ele fala com convicção, numa metodologia organizada de expor, exposição, contextualização, isso é um atrevimento. Então, dentro da responsabilidade, também temos que ter o atrevimento do domínio próprio das nossas próprias vidas. Se eu sei que sou um pai de família, marido de uma única mulher, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter a casa 2, por exemplo, para ir praticar o sexo, porque acho que a minha mulher não me sustenta sexualmente? Não. Da mesma maneira que Deus me colocou esta varoa, entre aspas, a Eva, significa que eu tenho que valorizar, primeiro, a minha própria pessoa, dentro da minha responsabilidade, como pai, como a cabeça, e depois valorizar a minha esposa, não é? Exato. Olhar para ela como a varoa, para que entremos em concordância. Estou a falar de items dentro de uma identidade cristã. E incluindo nesta matéria que estamos a abordar, que é a sexual. Ou seja, ela até disse isso. Ela falava de forma também profunda e dizia que é preciso diálogo. O diálogo na matéria sexual é necessário. Essa coisa de papá, você aí em casa, dizer que não, é porque a Judite lá fora viaja melhor. Cuidado com isso. A melhor viagem está com a tua esposa que Deus te deu. A melhor viagem é na tua família. O teu salário amostra a tua esposa. Deixa de ter viagens sexuais lá fora, porque achas que a tua mulher é a tua incubadora, que é aquela mulher que te fez filhos e tchau. Come on. Experimenta lá largar a ela por 15 ou 1 ano, 2 anos, has de ver se não há de vir um Zacarias Matola bem grifado e vai levar a ela e vai viajar melhor que tu. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que às vezes nós temos que entrar em responsabilidades e saber que, olha, se Deus me deu esta mulher dentro da sexualidade, eu sei que o ato sexual, por exemplo, é feito desta maneira, então respeitemos. Quando eu começo a pensar assim, eu estou a respeitar a minha esposa. E respeito também a mim. Então, há situações que o casal aí fora, os amados aí fora, os crentes aí fora, e como dizia aqui os nossos colegas, temos que ter sentadas e abordagens. Eu dou graças a Deus porque existem algumas culturas das quais nós condenamos, mas tem itens positivos, como por exemplo, fazem rituais, chamam-se ritos de iniciação. E ensinam, não é tabu. Ensinam sobre aquilo que ele abordava aqui, o mestre, sobre a questão do ciclo menstrual e outros itens fundamentais dentro desta responsabilidade cristocêntrica temos que abordar. Portanto, não podemos olhar hoje em dia, por exemplo, já agora, e olhar para a sexualidade como algo, no fundo disso, não vale a pena, como os membros do partido Saíla, porque
Os membros do Partido Saíla, escuta aqui, irmã, são pessoas que insistem em qualquer área, em qualquer esquina. Quando me fundissa a sungula chuma, ela gera notícia, a esquembo, tá suona. Um gajo ele lê, se me fundissa Saíla, não diz isso. Porque acham que Jesus Cristo não diz as verdades, porque temos que ser meio mansos. Há momentos que a mansidade não tem meio termo. Jesus Cristo mostrou isso quando, em frente ao templo, estavam ali a vender coisas. Jesus Cristo, homem, Deus homem, mostrou o sentimento humano em relação àquele tipo de manifestação ou evento. Okay. Para dizer o seguinte, que não é tudo, e ele falou isso também. Eu estou aqui, deixa-me só aproveitar também sua orgânica, tanto como a lei, na terra, nas nações. Muito obrigado. Muito bem, já estamos mesmo sem tempo, apóstolo. Pode já deixar ficar as suas últimas considerações. I just want to say thank you for this moment. Quer dizer, muito obrigado por este momento. Onde você estiver, leve o meu número de contacto, 87-679-0016. Somos a Igreja Ministerial Sétima Dimensão da Graça de Deus. É um ministério jovem. Estamos em Jonas. O apóstolo Paulo não é aquela figura como muitas pessoas pensam. Ele é muito assim. Não é bem assim. Eu falo... Aprender bastante com os meus mestres aqui. Espero que a sociedade não leve esta conversa como ofensa. Falamos cá de tanta coisa, mas tudo é possível para aquele que crê. Eu vejo a questão da homossexualidade, muitos mesmo é por conta de influência, é por conta da preguiça. Então a pessoa acha que levando aquela vida em algum momento poderá ter algum rendimento e acabam fazendo isso como business. Vamos olhar para aquilo que é a nossa integridade e vermos a possibilidade de podermos crescer. E dizer ainda que vou fechar aqui com uma palavra bíblica que está escrita no livro de Provérbios 6 e que diz o seguinte, quanto à questão da repreensão. Provérbios 6, versículo 20. Assim diz, filho meu, guarda... Eu diria, fujam da imoralidade sexual, fujam, nenhum momento se deixem levar por ela. Talvez para complementar aquela questão, em caso de adultério, por exemplo, a Bíblia é prerrogativa que quem se separar pode se casar novamente, mas só em caso de adultério, fora isso, não. Também queria deixar aqui minhas redes sociais, Facebook e Instagram, é só colocar Salomão Covani, sem nenhum título. Não tem pastor nem mestre, eu sou Salomão Covani, e basta acharem Salomão Covani, sou eu. E meu contato pessoal é 8655 66 950, 8655 66 950. Obrigado à TTV, a Ciflora, aos meus colegas do painel, a Jubia, admiro muito a ela. Eu acho que ela é ativista do Evangelho, não é? Social e do Evangelho também, porque ela se preza muito pelos princípios da Bíblia, isso é maravilhoso. E o meu aqui, querido apóstolo Paulo, autor e o dono da teologia do atrevimento, dizer que está muito chique, elegante, bonito. Epa, tá um mimo, louvado seja Deus. Então, muito obrigado, Deus abençoe a todos os espectadores, muito obrigado. Obrigada a todos vocês que aceitaram o convite para fazer parte deste painel nesta edição última da semana, em que estivemos a falar acerca de limites e princípios bíblicos na vida sexual. Quero agradecer também ao carinho da audiência de todos os caros telespectadores e internautas que estiveram bem ligados aqui a acompanhar este programa nesta edição de sexta-feira. Quero salvar aqui que o apóstolo Paulo, ele ainda dentro deste ano vai lançar o seu primeiro livro, o seu primeiro bebê, que fala mesmo da teologia de atrevimento e coragem. Olha, fiquem na expectativa, porque eu tenho certeza que ele vai trazer grandes revelações nesta primeira edição do livro que ele vai lançar ainda dentro deste ano. Obrigada. Tenham um ótimo fim de semana e não esqueçam de acompanhar aí a edição do Show do Frete já logo depois. Obrigada, até lá.